Bom dia, igreja. Bom dia. Dia lindo de sol. Seja bem-vindo. Se você vem aqui hoje a primeira vez, se sinta em casa, aqui é a sua casa. Você que tem vindo já há algum tempo, a gente que é mais antigo aqui, é uma alegria nós estarmos juntos. O pessoal que está aí na internet também seja bem-vindo. Estamos iniciando um tempo muito gostoso de comunhão, de adoração, quando nós podemos ouvir a palavra de Deus, a gente ser edificado, crescer, conhecer mais a Deus, que esse é o propósito da vida, é conhecer a cada dia mais e mais ao Senhor, na vivência, na experiência do dia a dia. Que Deus possa abençoar a sua vida e falar ao seu coração de uma maneira muito especial nessa manhã. Vamos falar com Deus, mesmo como você está, como você se sentir melhor. Vamos conversar com o Pai agora. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nessa manhã, pela vida. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa vida a cada dia. Te louvamos, Pai, porque o Senhor tem um controle de todas as coisas, porque o Senhor é um Deus soberano, amoroso, que nos ama e que se revela a nós através de Tua palavra e Teus atos de justiça nesse mundo que a gente vive. Fala ao nosso coração, colocamos nossa vida e o nosso coração aberto para o Senhor fazer o que o Senhor quiser na nossa vida nessa manhã. Em nome de Jesus, oramos, amém e amém. Queria convidar você a ficar em pé, dar um abraço forte quem está do seu lado. Deus abençoe sua vida. Vamos começar a louvar o nosso Senhor. 1, 2, 3. Com as palmas adorando o Senhor. Cria um ambiente de adoração aqui. Meu coração está esperando ouvir Tua voz e viver a Tua vontade em mim e andar na Tua palavra, porque sei que sozinho eu posso errar. Pai, segura minha mão, me ajuda, preciso de Ti, perto de Ti. Perto de Ti, eu quero estar. Sou dependente do Teu amor. Perto de Ti, eu quero estar. Longe de Ti não há vida. Meu coração. Meu coração, quero ver você cantando. Pega a tua voz e adore ao Senhor. E andar na Tua palavra, porque sei que sozinho eu posso, é verdade. Pai, segura minha mão, me ajuda. Preciso de Ti, perto de Ti, perto de Ti, eu quero estar. Sou dependente do Teu amor. Perto de Ti, eu quero estar. Longe de Ti não, perto de Ti, eu quero estar. Sou dependente do Teu amor. Perto de Ti, eu quero estar. Não há vida, não há vida. Não há vida. Cante comigo, perto de Ti. Perto de Ti, eu quero estar.
Sou dependente, somos dependentes do teu amor, Senhor. Perto de ti, eu quero estar. Longe de ti, não há vida. Amém? Glória a Deus. 1, 2, 3. A morte, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Feche os seus olhos. Nós queremos que Deus já está nesse lugar, operando maravilhas, operando transformações.
mudança de vida. Fale com o Senhor, diga que Ele é santo, poderoso, maravilhoso. Estamos aqui, Senhor, para te adorar. Viemos aqui para prestar culto a Ti, Senhor. Cremos no Teu poder, nas Tuas maravilhas, na Tua graça, no Teu amor, nas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Queremos entregar, Senhor, o nosso louvor a Ti, Pai. Oh, é santo. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, diga isso pro Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. É verdade, Senhor. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Somente a Ti, Jesus. Eu te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Vocês que estão
internet, vocês que estão no auditório, temos um problema. E esse problema é terrível. Esse problema traz desgraça. Esse problema cria inimizades. Este problema provoca guerras. Este problema desequilibra o homem, a mulher. Este problema expulsou o casal do paraíso. Este problema fez com que Saul perdesse tirou a força e o poder de Sansão. E eu estou falando do pecado. É o único. Eu perguntei ao reitor do seminário se a gente pecava cada dia. E ele disse que sim. Uma vez o pastor Davi Gomes estava num retiro, eu estava num retiro de pastores lá perto de Florianópolis, e ele disse: vocês agora vão escrever o pecado, eram pastores, que vocês têm cometido. E eu digo: mas eu sou pastor. E quando eu comecei a preencher uma folha inteira, meu amigo, há uma solução. E vocês sabem que este problema, o pecado, nos separa de Deus. Não adianta nem a gente orar. Não adianta nem a gente pedir para receber a cura, receber a bênção. O primeiro e único passo é confessarmos a Deus e nos arrependermos. E aí, bênçãos serão derramadas sobre nós. Eu sei que os irmãos, os que estão na internet, os que estão aqui, estão dizendo: mas então é quase impossível ter uma solução. E eu digo que é possível. O sangue de Jesus tem poder para perdoar qualquer pecado. Eu gostaria nesta manhã, com toda sinceridade, Deus poupou a minha vida. Eu pensei que ia morrer lá no Rio São Francisco, a quase 1 hora do porto de embarque. Estava no barco. Deus poupou a vida. E ontem eu fiz um pedido lá no Rio São Francisco, e ontem se concretizou. Toda a família estava lá na minha casa reunida, e eu pude ver com grande alegria e com os meus olhos ainda aqui na terra a alegria deles. Minha irmã, meu irmão, o pecado, o que é? Apresenta ilusórios benefícios. O pecado nos separa de Deus, e esse é o problema. E quando eu chego numa confissão e tenho coragem para dizer e bater no peito: eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, toda sorte de bênçãos espirituais serão derramadas segundo a vontade de Deus. Você é quem decide. Nós vamos ficar em pé, vamos cantar uma música, e se você quer nesta manhã dizer: eu sou um pecador, e chegar aqui arrependido e pedindo perdão a Deus, vem aqui ao altar. Eu tenho certeza que as curas que você precisa, a bênção que você espera, ela virá junto com essa sua atitude. Você decide, aproveite a oportunidade. Enquanto cantamos, venham à frente, eu vou orar.
Mas quando clamo e acalmas meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Ainda há um pecado, esse é o pecado de comissão. Quando nós quebramos os mandamentos, e eles existem para nos apontar o pecado. E existe o pecado da omissão. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, batizando, ensinando. E aí ele acrescenta: eis que eu estou convosco todos os dias. Então aproveite esta oportunidade, inclua isso no seu propósito de realmente ser um pregoeiro da esperança, dizendo às pessoas e ao mundo que há esperança em Cristo Jesus. Um rapaz chamado Paulo recebeu um tiro na cabeça, está no hospital lá em São Gonçalo. Alguém pediu para orarmos por ele. Vamos incluir na nossa oração. Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui como teus filhos, reconhecendo que não somos tão perfeitos assim. Senhor, reconhecendo que ainda precisamos crescer para atingir a estatura do varão perfeito que é Jesus Cristo. E aqui, Senhor, pedimos que tu possas receber nesta manhã a confissão de nossos pecados. Não queremos amenizar dizendo que são falhas, erros. São pecados mesmo, que nos separam de ti. Coloca uma parede entre nós e ti, Senhor. Agora recebe a nossa confissão e derrama a bênção sobre todos aqueles que tu conheces, que na sinceridade dos seus corações estão dizendo: eu preciso do perdão. Eu estou aqui desejando que mais uma vez o sangue de Jesus me purifique de todo o pecado e me ajude em tudo que tiver que enfrentar pela frente. Pai, com isso também te peço pelo Paulo, tu possa restabelecer o seu físico. Também, Senhor, abençoar os meus irmãos que estão aqui para dizer: Senhor, realiza a bênção que cada um precisa. Realiza a cura, realiza, Senhor, a alegria do viver, realiza, Senhor, a vontade de te servir cada vez mais melhor. Senhor, abençoa-nos nesta manhã como nunca experimentamos a bênção vindo de ti. Abençoe tudo que se seguirá neste culto, que venha para glorificar o teu nome, Pai, e que venha para nos abençoar como teus filhos maravilhosamente. Faz assim como aqui na igreja, aqueles que estão pela internet, abençoa-nos a todos, eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Volte perdoado, volte abençoado e enfrente a vida feliz. Nada é impossível para ti, nada é impossível. Thank you.
louvarmos o Senhor diariamente, o momento todo, todos os dias na nossa vida, né? Quem nos visita aqui pela manhã, levanta a mão aí, deixa eu ver aqui quem nos visita. Aí, tem o Carlão e a sua esposa do Paraná, como é que é? Piraquara, ele acompanha o Pense lá em Piraquara, né? E aí veio aqui o privilégio de ter você aqui, a todos vocês que nos visitam, que Deus continue abençoando a vida de vocês de forma grandiosa e abundante. Enquanto nós cantamos, você vai ter a oportunidade de entregar o seu dízimo e a sua oferta. Nós fizemos aí no curso deste ano a melhoria nos banheiros, nós fizemos o espaço CB Rio e fizemos aqui em cima o espaço gourmet. Muita gente ainda não conhece ainda o Espaço Gourmet, a gente vai fazer um vídeo para poder trazer e apresentar vocês, e nós já estamos fazendo o projeto topográfico da nova área a qual nós vamos fazer o nosso templo, né? Então a gente tem pensado ali em como acomodar melhor as pessoas, mais pessoas, a gente tem orado e pedido isso. Então a topografia, está vendo a questão do solo, nós estamos 9 metros abaixo, né, do nível do mar, né? Então a gente aqui fazendo a questão de todo esse estudo de solo para poder então a gente programar o início das obras para outubro, 1º de outubro, já ter toda a questão do planejamento, porque a primeira parte a ser feita é toda a parte de estrutura metálica, né, que é exatamente a galeria. Enquanto nós cantamos, você vai poder sair do seu lugar, entregar o seu dízimo, a sua oferta. Lá atrás tem a máquina Cielo, para você que quer contribuir. No envelope tem o número da conta da igreja, se você se sentir à vontade também. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar e tenha a oportunidade de agradecer a Deus aquilo que Ele tem feito na sua vida, entregando o seu dízimo e oferta. Está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de quem se chama, a fim de quem se chame, a fim de quem se chame, trabalhos de justiça. Ele nos ungiu, Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, trabalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, trabalhos de justiça. Pai de amor, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de ofertarmos e adorarmos, Senhor, ao teu nome aqui na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, que tu possa abençoar, Senhor, cada um que está aqui nesse lugar, Senhor. Possa abençoar a vida, a família, a saúde, negócios. Em nome de Jesus nós entregamos, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. A gente tem estudado aqui a carta do apóstolo Paulo, escrita a uma comunidade de cristãos que estavam em Roma. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo, por não conhecer essa comunidade, não ter visitado, não ter passado por lá, deu a ele uma absoluta liberdade para poder escrever. As suas cartas, quando nós estudamos a carta de Colossos,
A igreja estava sendo invadida por culto aos anjos, esoterismo, gnosticismo, judaísmo, e aí eles estavam confrontando a divindade de Jesus. Então, Paulo escreve a carta de Colossenses, que é a mais cristológica de todas as cartas, das 13 do apóstolo Paulo. Quando ele escreve a sua carta à igreja em Corinto, ele então escreve essa carta para poder responder a algumas perguntas. Foram 7 perguntas da igreja de Corinto com relação à ceia, casamento, e dentre várias, Paulo então responde a essas perguntas. Ele passou também pelas igrejas da Galácia, né, que no caso é uma confederação de países, de cidade, e ele então escreve sobre a fragilidade deles estarem mudando, afastando-se do Senhor com uma certa velocidade. Né? A igreja em Éfeso, Paulo ficou lá 3 anos, e ele então faz ali um encorajamento àquela igreja. E aos cristãos que estavam em Roma, ainda não havia uma igreja constituída, um grupo que se reunia. Paulo então faz um tratado teológico, onde boa parte dos teólogos dizem que se você não consegue ler a Bíblia inteira, leia pelo menos a carta de Paulo aos Romanos, que seria um resumo das Escrituras, porque ali você encontra um compêndio teológico da revelação divina, a revelação geral, pecado, graça, lei, várias coisas que vão nortear a teologia, você vai encontrar nesse texto. Quero fazer uma pergunta aqui: quem é limitado? Levanta a mão. Agora, quem reconhece as suas limitações? Mais ou menos. Ó, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque se você reconhecesse as suas limitações, você não fazia os mesmos erros. Então é diferente você ter consciência, mas você não conseguir mudar, né? Então você tem uma limitação, né? E nós somos absolutamente limitados. Por mais que nós nos esforcemos, você não vai conseguir, humanamente falando, ter controle sobre as suas ações, sobre a sua postura, sobre aquilo que você precisa realizar, né? Muitas pessoas acham que conseguem ter o controle, terão o domínio, e aí depende, porque depende muito de temperamento, depende muito de personalidade, depende do estilo que você foi criado, a família, o aspecto sociológico, as amizades que você tem. Quem tem medo de injeção aqui? Isso, né? Eu já tive muito medo de injeção. O cara me aplicar uma injeção, eu corri igual um condenado dentro de casa, né? O cara, para poder me pegar, né? Mas, por exemplo, a minha neta Helena vai ter pânico de injeção o resto da vida, né? Ela ficou internada, a pessoa estourou 3 veias no braço dela para tentar encontrar a veia para tirar sangue e não conseguiu tirar. Então, a hora que ela vê uma agulha, vai ficar desesperada, né? Então, não tem jeito. São coisas que acontecem, a pessoa cresce, às vezes você se machuca mais num treino de jiu-jitsu, bate, né, do que uma injeção, mas tem gente que vê uma agulha de injeção, pira, né? Nós somos frágeis, nós somos vulneráveis, né? Mas, apesar de que todos digam que você é forte ou que você é capaz, no dia a dia, a gente vê que isso não é uma realidade. E nesse capítulo 7, Paulo está tratando sobre a natureza humana. Algumas versões tratam sobre a carnalidade. A palavra carne no grego, no Novo Testamento, é a palavra sarx, que quer dizer natureza humana. É aquilo que nós temos dentro de nós, que projeta, mostra quem de fato nós somos. Então, Paulo vem tratando no capítulo 7 sobre a natureza humana. Ele vem tratando sobre a fragilidade da lei em combater o pecado. Então, Paulo está falando para uma igreja nova, uma igreja que tinha na sua congregação judeus ortodoxos que aceitaram Jesus como Salvador, adoradores do Deus Baal, adorador do Império Romano, adorador do Deus Baco, do Deus Zeu, Poseidon, Artemis, e juntou esse pessoal aqui. E Paulo então está mostrando como funciona essa questão da nossa natureza humana. Existiam também dos judeus os caras que entraram para o cristianismo e eram apaixonados pela Torá, pela lei. E existiam os judeus que se converteram, que odiaram a lei a partir de Jesus Cristo. Então tem uma ideia mais ou menos, é como se um professor em sala de aula pegasse um cara analfabeto,
né? Um cara que está no ensino médio, um cara que está na faculdade, um cara que tem doutorado e um cara que tem pós-doutorado. Aí Paulo tem que tentar falar para que consiga se fazer entendido. E ele então vai dizer o seguinte, que a lei ela não tem condição de combater o pecado ou de terminar o pecado. A lei, no domingo passado, a gente estudou isso, que a lei tão somente aponta o pecado. A mesma coisa o Código Civil brasileiro. Então, como é que você vai saber o que é errado e o que não é errado? Através da lei. Você vai pegar a lei e vai dizer, isso aqui não pode, isso pode. Então, os 10 mandamentos também têm essa finalidade. Então, a partir do momento que não pode adulterar, se eu adultero, eu tenho a noção de que eu cometi um pecado. Então, a lei, ela mostra o que é pecado, mas a lei não ajuda você a não pecar. E aqui Paulo entra então dizendo que existe uma única opção de você conseguir vencer o pecado apesar da sua natureza humana. Esse texto aqui gerou muita controvérsia, gerou alguma polêmica no curso da história do cristianismo. Você teve os discípulos de Jesus que ensinavam, depois essa coisa era passada, a tradição oral, os discípulos dos discípulos, né? Eles iam passando os ensinamentos, chega a era da patrística, né? Que eram chamados pais da igreja, e eles então começaram a enfrentar uma crise aqui com esse texto de Romanos 7, do 14 até o final, que diz assim, Paulo deixa claro, sabemos que a lei é divina, ele aqui não diminui a lei. A lei foi dada por Deus a Moisés, diz Êxodo, escrito com o dedo de Deus na pedra. Então, ele não diminui o valor da lei. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano. Ele já faz a separação entre Deus e a gente. Sou ser humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso comprova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova, e ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos trazer a consciência da forma como nós temos vivido e agido. Que através do Teu Espírito tenhamos a consciência da área a qual precisamos mudar. E que Tu tenhas liberdade para agir em nossos corações, assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto gerou uma grande polêmica, porque Paulo, ele é uma referência. Paulo, segundo boa parte dos teólogos, dizem que depois de Jesus Cristo, Paulo foi a pessoa mais relevante do cristianismo, acima de Pedro, inclusive, né? Apesar de terem falado que para Pedro, Jesus entregou a chave e tal, blá, 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 esse troço todo, né?
Pedro foi um grande líder, a sombra de Pedro curava, mas a produção daquilo que a gente pode estudar, aprender mais sobre o cristianismo, Paulo escreveu 13 cartas, ele fez 3 viagens missionárias, ele foi um cara que difundiu o cristianismo, né, e foi de uma forma muito grande. E aí gerou uma polêmica forte, exatamente nesse texto, quando as pessoas estavam analisando e estudando, que Paulo dizia assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu fiz. E aí gerou uma crise, fala, mas como é que pode o Paulo, que era um santo homem de Deus, escrever um negócio desse? Como é que Paulo pode dizer que ele não tem controle? Como é que Paulo pode dizer que ele era escravo do pecado? Como é que Paulo pode dizer uma coisa dessa? E aí gerou uma crise, e aí os teólogos começaram a tentar construir o momento em que Paulo escreveu isso. Alguns teólogos disseram que Paulo escreveu esse texto quando ele ainda era fariseu. Ele escreveu o texto, mas fazendo menção à época que ele era fariseu. Então a lei, o pecado, não conseguia vencer, o mal que eu queria fazer, ele estava falando daquela época. Foi uma corrente teológica. Alguns diziam que Paulo estava falando sobre uma outra pessoa. Ele não estava falando sobre ele. Porque Paulo era um santo homem de Deus. Como é que ele vai falar um negócio que ele não tinha domínio sobre o pecado? Como é que ele ia dizer que o bem que eu quero fazer eu não consigo? E o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já realizei. Então, alguns teólogos, para defender Paulo, disseram que Paulo falou isso quando ele ainda não tinha conhecido Jesus. Depois, Paulo não estava falando dele, Paulo estava falando de uma terceira pessoa. Aí Agostinho de Hipona, que tem um colégio dele aqui perto, né? Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: era Paulo, ele falava sobre ele já era convertido, porque só quem é lavado e remido no sangue de Jesus consegue enxergar a sua limitação. Então Paulo, apesar de ser salvo, Paulo, apesar de ter Jesus Cristo, ele tinha a consciência que hoje tem faltado nessa nossa nova geração de cristãos. Tem faltado à nossa geração de cristãos a consciência dos nossos pecados, porque nós apelidamos o pecado. Pecado é uma palavra pesada. Pecado nos remete à morte, pecado nos remete ao inferno. E aí a gente usa a palavra eu errei, eu vacilei, eu dei mole. Não é isso que você fala? Eu traí minha mulher, dei mole. Dei mole não, pequei. Pecado, pecado, pecado é uma palavra que está sendo extinta do dicionário do cristão. Ele utiliza outras terminologias, ele está certo sempre. E desde o Gênesis a gente encontra que o homem sempre tem todo tipo de argumentação e desculpa para os seus erros quando Adão foi abordado por ter comido o fruto. Ele então joga a culpa na mulher e fala, estava tudo bem aqui. Eu, a macaca, a onça, elefante, girafa, estava todo mundo se dando bem. Aí o senhor pega, bota esse troço aqui, bonito desse jeito, mulher. E ela veio cheia de charme para mim, benzinho, amor, olha aqui, ó, que delícia, né? Aí pronto, o cara foi, comeu, dançou. Então o que acontece? A gente precisa mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de agir e a nossa forma de pensar. Eu tenho batido muito nessa tecla de que o Brasil não precisa de mais cristãos. Ó que loucura, não precisa de mais cristão. O Brasil é cristão, de fio a pavio. Uma minoria esmagadora é muçulmana, é budista ou qualquer coisa outra que valha. O católico é cristão, o evangélico é cristão, o Brasil é de maioria cristã, é hoje o maior país católico do mundo, é o Brasil, né? A nível de evangélicos também está tendo uma proporção assustadora, é a bola da vez para essa questão missionária de fazer as coisas. Mas o que acontece é o seguinte, o Brasil não está precisando de novos cristãos, nós estamos precisando arrumar os que temos. Arrumar os que temos. Porque o que acontece? Não existe uma diferença entre quem é cristão e quem não é cristão. A forma de agir é a mesma. O não cristão é desbocado, o cristão também é desbocado.
O não cristão olha para a mulher dos outros, o cristão também olha para a mulher dos outros. O não cristão aceita propina, o cristão também aceita propina. E aí, cara? Como é que funciona isso? Então, que tipo de cristianismo é esse que está sendo gerado? É um cristianismo torto? É um cristianismo, será que o Espírito Santo perdeu força? Não é mais o Espírito Santo no dia de Pentecostes que muda uma vida? Ou sou eu que não quero ser mudado por ele? Eu quero me acomodar a viver esse tipo de vida que vivo. Por isso, Paulo nos ensina que, em primeiro lugar, você precisa reconhecer a sua vulnerabilidade ao pecado. A sua vulnerabilidade ao pecado, né? A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai dizer também que o diabo anda babando, bramando, tentando pegar alguém que ele possa dar uma rasteira, algum otário, crente otário que ele possa derrubar, entendeu? Ele está doido para pegar. E ele fica, e ele tem paciência, ele é perseverante, ele é astuto. E se você não estiver firmado na palavra de Deus, você não vai ter lucidez para perceber, como a Bíblia diz, as astutas artimanhas de Satanás. Posso dizer para você? Davi não percebeu as astutas artimanhas de Satanás. Ele caiu. Sansão não percebeu as astutas ciladas de Satanás. Ele caiu. E você tem conseguido perceber o dedo do cão na sua vida, a forma como ele faz? É impressionante, às vezes, a forma. Ele começa a criar aqui uma intriga no seu casamento, de repente começa a aparecer uma pessoa super simpática, aquela mulher que quer ajudar a salvar seu casamento. Aquela mulher quer ajudar a salvar seu casamento. Não, você não pode separar, sua mulher é maravilhosa. É essa mulher que vai ficar com o cara depois. Cansei já de ver isso. Não é uma, não é duas, não é três, são várias vezes. Romanos 7,14 diz, sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Ponto número 1, saber que você é vulnerável. Saber que você recebe sempre as setas e dardos inflamados do maligno o tempo todo. Eu tenho a nítida impressão que as setas e dardos inflamados do maligno é como se fosse... já viu aquele negócio de beisebol ou de tênis que tem um tubo que fica jogando bola? Tuf, tuf, tuf. É assim. Eu tenho a impressão que o diabo fica assim, tal, o tempo todo. Por isso que Paulo fala em Efésios que nós devemos vestir o quê? Toda a armadura de Deus, toda, fechar o corpo inteiro, né? E fechar o corpo, não estou falando de macumba, né? Umbanda, né? Assim, o pastor Pedrão falou que nós temos que ter o corpo fechado, né? O corpo fechado pelo Espírito Santo de Deus e pela armadura, né? Do Espírito Santo. Então, Paulo entendia não só o perigo do pecado, mas da sua vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é quando o nosso lado humano... Sarx, a nossa carne, fala mais alto do que o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Então, Paulo vai dizer sempre de uma forma clara. Ele fala que a lei é boa, ela revela a divindade de Deus, mas nós muitas vezes não conhecemos as nossas fraquezas, a nossa vulnerabilidade. Teve uma pessoa que disse, não foi identificado o autor, dizendo o seguinte, preste atenção e anote isso no seu coração. A velha natureza não respeita lei alguma. O cara que está na bandalha, não tem lei. Bebe até cair, bebe até vomitar, vai numa festa, fica com todo mundo. Ele não tem lei nenhuma. Enquanto a nova natureza, quem é nascido em Cristo Jesus, não precisa de lei alguma. Porque ele é dominado por Deus, ele não precisa. Porque ele não tem prazer no pecado. Ele tem prazer em viver e obedecer à lei de Deus. A lei não é capaz de transformar a velha natureza. Ela só vai revelar a nossa vida pecaminosa, né? E o cristão tenta viver sob essa questão da lei. O pecado sempre nos cerca. O pecado sempre vai estar à nossa frente, como diz lá em Gênesis, Deus falando para Caim, dizendo, o teu pecado está à porta. Porque Deus sabia que o desejo dele de matar o irmão.
Abel. E Deus falou, o teu pecado está à porta. Ou seja, cuidado, abra o olho. Eu quero fazer das palavras do Senhor as minhas palavras nessa manhã para você. Cuidado, o teu pecado bate à tua porta. Né? Eu gosto de jogar, eu gosto de ganhar ganhando, né? Negócio de ganhar roubando não tem graça nenhuma, né? E eu jogava uma pelada quarta-feira e jogava essa galera toda que jogava, Bernardinho, Marco Vinícius, Rui, não sei o que e tal. E aí tinha o Ari Graça, né? O Ari foi presidente da CBV, hoje está lá na Federação Internacional. E aí a gente está jogando, o jogo não era direto, tinha negócio de vantagem, né? Então vantagem. Aí tava 14-13, não sei o que, pra gente, ou 13-13, uma coisa assim. E aí o cara pegou, bateu uma bola, a bola caiu aqui, o Ari pegou a bola e falou, fora! Nossa, já pegou a bola, foi pro saque. E ficou aquele tumulto, não, foi dentro, foi fora, foi dentro, foi fora, foi dentro, foi fora, foi dentro, foi fora. Eu era crente, não era pastor. Eu era crente. E eu tô quieto. Tô falando graça, nada, tô né? quieto. Os caras estão brigando, eu não me meto. Aí o cara chega e fala assim, Pedrão, apontou pra mim, crente, né? Pedrão, essa bola foi dentro ou foi fora? Essa bola? Eu falei, foi dentro aqui, ó, tá molhado. Aí tava molhado aqui assim, ó, onde a bola bateu, foi um palmo dentro. Aí, molhado. Aí o Ari veio pra cima de mim, pegou no meu braço e falou assim, Pedrão, 14-14 é tudo fora, é tudo nossa. Eu falei, que isso, rapaz, né? Então as pessoas têm esse negócio, não tem limite. Então tenta pegar. Então a gente precisa saber da nossa vulnerabilidade. Ah, eu queria ganhar o jogo? Queria, mas assim não. Então a gente tem que ter esse cuidado. Segundo lugar, saber que só Deus pode controlar as minhas emoções. Porque de fato o que não está acontecendo no povo autodenominado cristão é aquela palavra de Paulo quando ele diz, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E isso não tem acontecido. Maior é o que está no mundo do que está na minha vida, porque o Espírito Santo de Deus não tem domínio sobre as minhas ações. Então eu pego, eu ajo, eu faço, eu falo, eu faço um monte de baboseira, falo um monte de besteira, depois eu vou e peço perdão a Deus. Um perdão de um pecado consciente. Será que é isso que vale, gente? Então eu pego, peço perdão, eu pego, peço perdão, eu peço perdão. É assim que a vida funciona? Então, saber que só Deus pode controlar a minha emoção. Paulo diz, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. E se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é, na minha natureza humana, naquela minha formação, na minha forma de ser, no meu temperamento, na minha personalidade. É por isso que eu preciso do Espírito Santo de Deus, para que ele possa dominar esse monstro que existe dentro de mim. Esse monstro chamado pecado. Só o poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário, através do Espírito Santo que mora em mim, é que vai conseguir dominar esse monstro. É ele que vive em mim, é que faz das drogas, dos pecados, das mentiras. Só ele pode fazer isso, né? Então Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E aí fiquei pensando, quais foram as coisas talvez que Paulo tenha feito, né, que ele se sentiu envergonhado. E aí eu vou à Bíblia e me lembro de Atos, quando Paulo era um desconhecido. Paulo não era ninguém. Paulo era um cara odiado. Paulo diz em Gálatas que 14 anos depois ele foi a Jerusalém. Paulo era um cara que as pessoas não gostavam de Paulo. Paulo era uma pessoa que perseguia cristãos. E de repente Paulo se converte.
E aí Barnabé vai e conhece Paulo. E Barnabé era um cara que tinha moral como crente. Porque Barnabé, que era de Chipre, ele pegou tudo que ele tinha, vendeu e entregou para os discípulos distribuírem para os pobres. Então era um cara que tinha moral. E esse cara, então, ele pega Paulo e leva Paulo a Jerusalém. Os discípulos falam, cara, você é louco, esse cara aí, não sei o que. Ele falou assim, ele mudou. Eu estou dizendo que eu estou mudando. Aí a galera fala, pô, esse cara é sério. Esse cara faz parte do time dos sérios. E ele leva o apóstolo Paulo, então, ali, aí o pessoal comissiona Paulo para ser, então, um missionário para o povo que não era judeu. E Paulo faz sua primeira viagem missionária. Você vai lendo Atos dos Apóstolos, é Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Aí, o que acontece? Quando eles vão para a segunda viagem missionária, estava Barnabé, João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que é o João Marcos que escreveu o Evangelho, é o João Marcos que foi chamado de filho de Pedro, né? É o João Marcos que Paulo depois, lá no final, vai dizer, traga João Marcos porque ele me faz muito bem. Mas neste momento aqui de Atos, João Marcos teve medo, porque Paulo ia fazer uma viagem pelo Complexo da Maré, Vila do João, Complexo do Alemão, ele ia fazer a viagem ali, missionária, e João Marcos falou, mas não vou mesmo. E aí Paulo perdeu a linha. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Depois, quer saber, você é frouxo, você não é ninguém, rapaz. Tu não acredita no Espírito Santo de Deus, você confia em você. Faz o seguinte, então some daqui que eu vou embora. Eu vou. E Paulo foi com Silas. E abandona Barnabé, o cara que trouxe ele. Ele abandona Barnabé e João Marcos. Aí eu fico pensando, né, Paulo escrevendo isso, assim, como é que eu pude falar assim com Barnabé, cara? Barnabé foi o cara que me levou a Jerusalém. Aí ele diz, o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Quando Paulo, por exemplo, que não conviveu com Jesus Cristo, foi chamado por ele em Atos 10, mas não andou com Jesus, viu os milagres e tudo mais, ele pega e encontra Pedro, lá registrado em Gálatas, né? Pedro estava sentado no restaurante Outback, aqui, e tinha um monte de... tinha Outback naquela época, então... Estava sentado aqui no Outback e estava com ele aqui os gentios. Ele sentou numa mesa do pessoal que era novo convertido. Mas chegou o grupo de judeu. Paulo pegou o prato dele, costela de porco, barbecue, não sei o que lá. Aí pegou aqui e foi sentar com os judeus. Paulo diz, enfrentei Pedro face a face. Falei, tu é maluco, Pedro? A gente quebrando a diferença, e você que é para ser exemplo, que Jesus falou que é constituir você como cabeça, você levanta no meio do Outback e deixa os nossos irmãos em Cristo para sentar com os outros, você perdeu a linha? Aí depois ele fala assim, cara, como é que eu fui falar assim com Pedro, cara? A sombra dele converte pessoa, a sombra dele salva do enfermo, cura. Pedro foi o cara que, escolhido por Jesus, Pedro viu a filha de Jairo ser curada, Pedro viu Jesus ser transfigurado, Pedro viu Moisés e Elias, Pedro andou por sobre as águas. Como é que eu falo? É o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já fiz. Então, por isso que o mesmo Paulo vai dizer, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos, bora, enche do Espírito Santo, enche, porque é o único jeito de você conseguir vencer a sua natureza humana, é ser cheio do Espírito. Quem já foi no retiro espiritual aqui, levanta a mão. Quem volta no retiro espiritual flutuando, sem quase tocar o chão? É isso aí. É cheio do Espírito Santo, aqui ó, cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue dizer não às tentações com a maior facilidade. Você está lotado do Espírito Santo. Você consegue, você nem nota as fragilidades, você nem nota as tentações, as coisas. Você passa batido. Por isso que Paulo diz, não apagueis o Espírito. Não entristeçais o Espírito, enchei-vos do Espírito Santo, porque a única forma que tem da gente conseguir vencer é a gente conseguir estar cheio do Espírito Santo. Eu tenho ensinado aqui na CB Rio o seguinte, existe uma linha aqui, limite, uma linha aqui. Essa linha chama-se aqui humanidade, carnalidade, aqui abaixo dessa linha. Acima dessa linha aqui chama-se Espírito Santo, virtudes do Espírito. O que acontece com o povo de Deus é que as pessoas vivem nesta linha aqui que é o limiar.
Sabe quando você anda com um tanque de gasolina sempre na reserva? É assim que o crente funciona. Sempre na reserva. A qualquer momento o carro pode parar. E o cara está aqui, ó. Se você estiver nessa linha aqui, nessa linha, e você tiver uma tentação, o que vai acontecer? Fala para mim. Vai o quê? Vai cair, mano. Vai cair, porque o teu limite, o teu combustível está baixo. Vier uma tentação, vai cair. Por isso que nós temos que ter margem de segurança. Cheio, por isso que Paulo fala cheio, tanque cheio do Espírito Santo. Porque vem uma tentação, você, você desceu, mas não saiu. Você tem a consciência, você volta. Por isso que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe, Pedro passou por isso. Pedro teve boa vontade não resolve. Pedro disse para Jesus na ceia, Senhor, eu, ainda que seja necessário morrer contigo, jamais eu te negarei. Isso ele fala depois que Jesus disse, Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Ele disse, Senhor, mesmo que eu tenha que morrer, eu não vou negar. O que Pedro teve? Boa vontade. Quem falou mais alto? Sua natureza humana. Entendeu? O que Paulo está dizendo? O que fala mais alto foi a natureza humana. Por isso que nós temos que estar fortalecidos em Cristo Jesus. Porque se depender única e exclusivamente de nós, o fracasso é certo. Fica claro que a nossa natureza é caída, decaída e desejosa de se inclinar para o pecado. E só através da presença de Deus que nós vamos vencer isso. É como se Paulo falasse que nós somos esquizofrênicos, que nós temos uma dupla personalidade. Já viu aquele filme Fragmentado? Muito maluco aquele filme, né? O cara tem 23 personalidades. E aí o que acontece? Nós somos fragmentados. Agora eu sou um cara crente, estou na igreja domingo. Grande é o Senhor e muito digno te louvor, choro. Aí eu saio da igreja, não falo com a minha mãe e com meu pai, eu odeio eles. Como é que funciona isso? Parece uma dupla personalidade, já reparou isso? Como é que a pessoa consegue vir à igreja chorar, levantar a mão? Isso é o que Pedro teve, boa vontade. Eu vou morrer pelo Senhor, viu? Está numa fogueira, uma mulher, chega e fala assim, você é um deles, o teu modo de falar te condena. Que chance, que coisa linda, hein? Teu modo de falar, dá para ver que você é deles. Pedro fala, eu nunca vi esse barbudo na minha vida. Entendeu? Frouxo, cara, frouxo. Mostrando o quê? Boa vontade não vence pecado. Ok? Só o Espírito Santo de Deus é que vai nos ajudar a reconhecer as nossas limitações e saber que só Deus pode controlar as minhas emoções. Quanto mais de Deus você tiver, mais força você terá para vencer as adversidades. O mundo ensina que o pecado é ruim. É ruim. O mundo ensina que o pecado é ruim, mas o mundo não fala que o pecado é perigoso. Ele não fala que o pecado é perigoso. É ruim, é ruim fazer isso, mas não cita o quê? As consequências do pecado. Gente, em nome de Jesus, se eu posso pedir algo a vocês ou ensinar algo a vocês, sejam prudentes. Sejam prudentes, né? Que você pense antes de agir, que você busque a Deus antes de qualquer tipo de situação que você seja colocado ou apresentado, porque você jamais saberá o desdobramento do teu pecado. Se você pudesse voltar atrás, quantas coisas você não teria feito? Várias coisas, mas o tempo não volta. E aí a gente caminha com a culpa. A gente caminha com um sentimento. Por quê? Porque é o desdobramento do pecado. Se Davi soubesse que transar com uma mulher, não foram 40, não foram 30, com uma mulher, Betseba, iria trazer tanta desgraça à vida dele, era mais barato ele não ter saído com aquela mulher. Era mais barato ele olhar aquela mulher, tá peladona lá tomando banho, e dizer assim, vou me embora daqui, deixa eu sair fora logo desse troço antes que dê rolo. Mas não, Davi ficou
olhou, cobiçou, chamou, transou, a mulher engravidou, aí chama o marido, mata o marido. E aí Deus fala, porque você fez isso, a espada não se apartará da tua casa. E aí o irmão estupra a irmã, irmão mata irmão, irmão quer matar o pai. Tá bom para você? Família assim? Você não conhece alguma família assim, conhece? A de Davi foi assim. Porque ele escolheu pecar. E você, um alerta que eu quero fazer a você nessa manhã. Você pode pecar à vontade. Mas você nunca saberá o tamanho do desdobramento do teu pecado. Você não vai, você pode pensar, não, se eu fizer isso, pode ser que dê isso, isso e isso, vai dar muito mais. Então você não tem ideia do desdobramento que vai dar, sabe? E o pecado ele mata a sua vida, mata a sua família, mata a sua alegria, mata a sua esperança, mata o melhor que Deus tem preparado para a sua vida. Só Deus pode ajudar você a ir além de si mesmo. Você deseja que Deus te ajude a vencer o pecado? Diga amém. Esse deve ser o amém mais forte da sua vida, sabia? Eu vou até repetir. Você deseja que Deus te ajude a vencer o pecado? É a coisa que nós precisamos, gente. É o pecado que tem feito com que famílias sejam detonadas. É o pecado que tem levado a juventude para a droga. É o pecado que tem desvirtuado a mente das pessoas. É uma palavra só, pecado. Pecado. E só Deus pode nos ajudar. Terceiro e último lugar, como eu disse, só Jesus pode nos libertar do pecado e de nós mesmos. Por que de nós mesmos? Da nossa natureza. Da nossa natureza humana, do meu rompante, aí eu sou assim mesmo, aqui bateu, levou, não tem papo, tal. E só Jesus pode nos libertar. E aí Paulo vai dizer, dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente, verso 23. E ela me torna prisioneiro do meu corpo. Como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva à morte? Quem é que pode me ajudar? Né? Não é o Chapolin Colorado, não é quem vai poder me socorrer. Ele diz aqui, como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Aí Paulo diz, que Deus seja louvado. Não porque deu a lei, porque a lei não vai ajudar. Não porque ele enviou Moisés que libertou o povo do Egito, mas porque ele fará isso por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem vai ajudar você a vencer o pecado. É Ele quem vai mostrar para você que você não é tão bom quanto você pensa. É Ele quem vai ajudar você nos teus momentos de vulnerabilidade. É Ele quem vai te dar a mão quando você tropeçar. É Ele que vai estar lá quando seus amigos virarem as costas. O Senhor estará com você. A Bíblia fala que uma mãe pode esquecer do seu filho, mas Deus jamais vai se esquecer de você. A Bíblia diz, eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. Sabe, o bonito é que agora, além da limitação, Paulo estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Sem a presença do divino, a gente perde a noção do pecado. A gente perde. E o que o mundo quer fazer é isso, gente, é isso. O mundo quer que a gente perca a noção do pecado. E a gente vai vivendo a vida onde homossexualidade é normal, daqui a pouco pedofilia é normal, daqui a pouco casamento multifamiliar, o cara casar com 3 mulheres é normal. Como é que é o nome? Poligamia, né? Tem até família parental, será que é um negócio assim, né? E aí você vai fazendo negócio, isso tudo, o mundo está desenhando que isso é comum, que isso é normal. E eu pergunto, aonde está você, povo de Deus? Porque o problema, segundo Martin Luther King, não é a ação dos maus, é a omissão dos bons. A pessoa fala e você concorda. É a omissão dos bons. E a gente precisa se posicionar porque Jesus entregou a você uma missão. Uma missão de ser sal da terra e luz do mundo. Acontece que o povo chamado cristão brasileiro não tem dado sabor à vida das pessoas. Não tem sido luz para apontar o caminho o qual as pessoas devem andar. Deve ser terrível ser um prisioneiro, sem liberdade, sem opção, sem rumo, sem saída. E nós somos prisioneiros do pecado. É o termo que Paulo utiliza. Nós somos escravos
do pecado. Pode fazer uma análise se você é escravo ou não? Os seus pecados são sempre os mesmos. Você não tem uma máquina de novos pecados. Nossa, eu não conhecia esse pecado, esse é novo. Eu nunca tinha feito esse pecado. Não tem máquina de pecado novo. O pecado é sempre o mesmo. É pornografia, você não consegue parar, velho. Tá lá, entendeu? É mentira. É mentira, você não consegue parar. Você mente o tempo todo, né? Você não consegue parar. Eu amo as pessoas, mas não perdoo. É amargura, você não consegue parar. E aonde que tudo isso vai terminar? Jesus Cristo veio para um propósito de nos trazer leveza na alma e no espírito. Ele veio para dizer que nós somos pecador, mas ele veio com a solução. Ele não é um promotor de justiça que tão somente só acusa. Você é pecador, você é pecador. Ele acusa, mas ele apresenta a solução. Está aqui, ó. O teu habeas corpus está aqui, o nome dele é Jesus Cristo. É ele quem pode libertar você do pecado. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque muitas vezes nós somos dominados pelo pecado, mas Deus não. Deus não. A Bíblia diz que Jesus, ele não conheceu o pecado, e só Jesus. Porque ele disse, no mundo tereis aflições. Eu sei o que é aflição, Jesus disse. Eu sei o que é você não ser amado pelos seus. Eu sei o que é ser perseguido. Eu sei o que é ser acusado injustamente. Eu sei o que é ser açoitado sem ter culpa. Eu sei o que é ser pregado numa cruz. Eu sei o que é ser abandonado pelos amigos. Porque quando Jesus foi crucificado, cadê Bartimeu que gritou por ele? Aonde estava Bartimeu? Cadê aquela mulher hemorrágica que tocou na roupa de Jesus? Onde ela estava? Naquela multidão que gritou crucifica-o. Não teve uma pessoa para dizer, não, Barrabás, né? Vamos crucificar, solte Jesus. Cadê esse pessoal? Cadê esse pessoal? Será que a gente não tem agido da mesma forma? A gente quer a bênção e segue o nosso rumo. Onde estava Bartimeu? Onde estava aquela mulher hemorrágica? Onde estava Jairo? Aonde estavam os discípulos de Jesus? O Judas não aguentou, foi e se enforcou. A Bíblia registra no Evangelho de João, ele dizendo que tão somente só ele estava lá, acompanhando a mãe de Jesus. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus iam seguindo de longe. Jesus está lá, os caras estão aqui, ó. Talvez você seja esse cara. Você seja um seguidor de Jesus, mas longe. E eu queria convidar você a mudar isso nessa manhã. Eu queria convidar você a ser de fato povo de Deus, a ser de fato aquela pessoa que reconhece a sua limitação, a sua vulnerabilidade, a sua tendência ao pecado. E eu quero dizer o seguinte: Jesus venceu a morte, amém? E sabe qual é a morte? O pecado. Jesus venceu, porque em Cristo Jesus nenhuma condenação há. Só Ele pode nos libertar, ninguém pode. Só Jesus Cristo é o Deus Redentor, e Ele está aqui nessa manhã para libertar você de você mesmo, das suas teimosias, das suas manias e dos pecados que cercam a sua vida. E eu queria muito orar por você. Feche seus olhos e abaixe a sua cabeça. Se você nessa manhã tem a coragem de confessar os seus pecados, se você tem a coragem de reconhecer a sua limitação, se você tem a coragem de reconhecer a sua vulnerabilidade, se você precisa da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, para ajudar você a vencer os pecados que te cercam, só Jesus pode fazer isso. E se você quer a ajuda de Jesus nessa manhã, eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Quero convidar você, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vem aqui à frente, o Senhor está aqui para ajudar você. Sai do seu lugar e vem aqui apresentar a Ele a sua limitação. Apresentar a Ele as suas dificuldades, a sua vulnerabilidade, as suas limitações. Ao sair do seu lugar, traga aqui o seu pecado.
Traga o seu pecado, venha com ele. Pode chegar bem à frente aqui, ó. Pode chegar bem à frente aqui nos corredores, ó. Pode chegar bem à frente. Sai do seu lugar com o seu pecado na mão, dizendo: Jesus está aqui, ó. É esse aqui que eu preciso da tua ajuda. O teu sangue derramado na cruz foi para me libertar, não de alguns pecados, mas de todos os pecados. Enquanto o Lute canta, sai do seu lugar e vem, em nome de Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Se você quer ser um vaso novo, em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem, enquanto o Lute continua cantando. Sai do seu lugar e vem, dizendo: Senhor, eu quero, eu preciso ser um vaso novo. Senhor amado, Tu és o oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e me faça de novo, Senhor. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eis aqui o teu povo, Senhor, que tem o desejo de ser um vaso novo. Eis aqui o teu povo, Senhor, que está disposto a apresentar diante de ti as suas vulnerabilidades, as suas limitações, os seus pecados, os quais não consegue lidar com ele, controlar, porque não existe força em nós para vencermos o pecado que nos cerca. Mas só através do poder do teu Santo Espírito é que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu venho te pedir, Pai, como ministro do Evangelho, autoridade do poder do Espírito Santo, que tu venhas com o sangue de Cristo a tirar do coração de cada um dos teus filhos o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, porque os pecados apresentados agora, eles são zerados, Senhor. Eles são, segundo a tua palavra, lançados no mar do esquecimento. Que teu Espírito Santo possa agir a trazer o sentimento de perdão, o sentimento de que fomos perdoados por ti e que nenhuma condenação há para cada um de nós. Senhor, sonda os nossos corações e ajuda-nos, Senhor. Fortaleça-nos a vencermos as nossas limitações. Estamos aqui porque nós que saímos dos nossos lugares para dizer: Senhor, eu sou como o apóstolo Paulo. Eu sou aquele que tento fazer o bem, mas quando eu vejo, eu já fiz aquilo que não deveria ter feito. Às vezes com uma palavra dentro da minha casa, com a minha esposa, com meu filho, no trabalho. Senhor, domina minha mente, lábio, coração, mão, pé, toma conta da minha vida, Senhor, e me leva tão somente às águas tranquilas. Cuida, Senhor, de cada um dos teus filhos. Levanta uma geração que te ame, Senhor, não da boca para fora, mas de todo o coração. Levanta uma geração que cumpra o seu papel como cristão na nossa sociedade. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha aqui para mim. Eu quero dizer para você que o pecado está lá fora te esperando, viu? Às vezes você sai daqui, tem gente que saiu daqui, o carro foi rebocado, né? Você sai daqui, aí vai a confusão no almoço da sua família. Mas lembre-se que o Senhor é contigo e só Ele pode te dar força. Lembre-se sempre da margem de segurança. Não fique aqui.
Se você ficar aqui, você vai cair. É por isso que eu falo, cara, vem no culto. Vem domingo de manhã, vem domingo de noite, vem quarta-feira, vem terça-feira. Enche do teu espírito. Você não sabe quando Deus vai sacudir a sua vida. Domingo de manhã, terça-feira, quarta, domingo à noite, você não sabe. Enchei-vos do Espírito Santo. Trabalhe com a margem de segurança, para que você não seja uma presa fácil na mão do inimigo. A você que ainda não foi batizado, não espere. No final do culto você vai poder ir lá atrás e dar o seu nome. O batismo é quando você diz para principados e potestades quem governa a sua vida. É quando você coloca o anel no dedo e diz: eu agora pertenço a Jesus. Se você gosta, se você já entregou a sua vida a Jesus e tem essa certeza, vá lá e dê o seu nome e assuma esse compromisso. Nosso Deus é um Deus de compromisso. A você que tem frequentado aqui a CB Rio, deseja tornar-se membro dela, é quando você autoriza os pastores a tomarem conta de você. Também vá lá atrás e dê o seu nome, ok? Agora abrace a pessoa que está do seu lado e diga: Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, viu? Não desista disso. Volte para o seu lugar e espere só mais um pouquinho, por gentileza. Volte para o seu lugar, eu quero ainda orar com você. Enquanto você vai tomando o seu assento, eu quero convidar você no próximo sábado nós teremos a nossa festa caipira. Todo o fundo da festa vai ser arrecadado já para a construção do novo templo, ok? Então convide seus amigos, participe, qualquer coisa você pode ir no balcão de informações também para saber como é que você pode ajudar. Vou trazer uma comida assim, assado, não tem problema nenhum, você pode ajudar. Vão ter várias barracas, elas estão sendo organizadas pelos ministérios. Se você quiser fazer a viagem para Israel em fevereiro, no carnaval, nós vamos fazer Roma e Israel, ok? Então vamos passar em Roma, passei a história do cristianismo, esse momento que Paulo aqui fala, essa carta aos romanos, né? Então a prisão de Paulo, a questão do Vaticano, como é que foi feito, a venda de indulgências. Então a gente vai ter uma aula de história do cristianismo e aí a gente vai para Jerusalém para ter uma aula de Bíblia, andar por sobre a Bíblia. Se você tem interesse, me manda um WhatsApp, se você tem meu telefone. Se não tem, pega o número do meu telefone, eu dou a você e eu espero você. As pessoas que fizerem a inscrição no mês de julho terão $200 por pessoa de desconto. Você vai ter menos $200, né? Se é um casal, são menos $400 que você vai pagar aí no acordo que a gente fez. Então, para você definir logo, aproveita que o dólar está despencando aí com a reforma, né? Para viabilizar a sua ida a Israel. Olha como é que Deus gosta de você. Vamos ficar de pé e vamos orar então? Aguardo você logo mais à noite, a gente vai falar sobre o cuidado de Deus para com a nossa vida, né? E você está convidado às 19 horas para estar aqui. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Isso, somos um povo, um corpo, unidos em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de falarmos da Tua palavra através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor ajude a mim e a cada um dos Teus filhos a vivermos uma vida lotados do Espírito Santo. Que nós possamos jamais dar lugar ao diabo. Que sejamos protegidos e guardados pelo poder do Teu Espírito. Abençoe as nossas vidas, leva-nos em paz de volta aos nossos lares. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo seja derramada sobre você, sua casa, sua vida, sua família, quem nos acompanha pela internet, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, diga: Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.